bem, pessoal? Eu sou o Francisco, sou escritor, dramaturgo. Estou aqui para falar um pouco sobre a dramaturgia do Ensaio para a Morte. Eu acho que esse é um espetáculo que vai para além do próprio espetáculo. É um espetáculo fundador de um grupo e fundador de uma ideia de grupo, que é uma ideia de trabalhar o teatro a partir do ator, a partir da criação do ator. Então a gente fala que o trabalho da dramaturgia, eu falo que o trabalho da dramaturgia é autoral e atoral, que bebem histórias de autoralidades, histórias próprias nossas e histórias que a gente bebe na fonte com os atores, todos são autores desse processo. Então é um processo misto de dramaturgia, que a gente mistura histórias, mistura essa estrutura clássica de dramaturgia, de exposição, desenvolvimento e conclusão, mas a gente desenvolve isso numa trama mais moderna, de uma dramaturgia mais atual, bebendo nessa fonte clássica. Eu acho que a gente acredita muito nesse teatro que bebe nas tradições, mas que também trabalha com rupturas, com novas linguagens. Então, o Ensaio para a Morte ele surge desses improvisos e quando a gente começa a falar sobre a nossa vida. E aí quando a gente tem um episódio, vamos dizer assim, de saúde, onde dois integrantes, nós mais velhos, porque o Francisco é novo, ele não fica doente, Aí os mais velhos ficaram doentes, quando a gente voltou a gente ficou pensando assim, o que seria se eu morresse? O que a gente pensou quando a gente estava afastado? Porque o que o ator pensa? Assim, como é que eu vou ganhar a vida? Será que eu vou voltar a fazer o teatro? Então a gente começou a brincar em cima dessas reflexões. E aí a gente começou a rememorar, a falar das nossas vidas, a contar as nossas histórias. E aí o Francisco entra na dramaturgia reinventando as nossas histórias, a ponto de hoje o Ensaio para a Morte. Quando eu conto uma história, eu já não sei se essa história é minha, se é do EPA, se é do Francisco, de quem que é essa história, ou se é uma história inventada mesmo, original. Eu queria falar um pouco sobre essa circulação nos centros culturais, que foi muito importante para o núcleo, Primeiro que foi essa consolidação assim, do espetáculo, acho que nós fechamos o espetáculo, estreamos o espetáculo agora, depois de 6 anos de ensaio, de várias construções e desconstruções, como o Toninho falou, mas acho que a gente chegou num formato final agora. Claro que tudo pode mudar, diretor pode mudar, você sabe, O diretor tem essa liberdade de mudar, mas eu acho que chegou num formato que agradou bem assim, o núcleo, Então foi muito importante, primeiramente por isso. E segundo, porque foi fantástico assim, a gente ter contato com os centros culturais, essa relação que a gente teve com cada gestor, com cada público que frequenta os centros culturais, isso foi maravilhoso. E é muito importante também para o núcleo, que não tem uma sede, Então a gente está fazendo dos centros culturais as nossas sedes, assim. Então são equipamentos muito acolhedores, que tem salas maravilhosas, que tem gente trabalhando com afinco, trabalhando de verdade para a população. Isso é muito importante. É simbólico a gente falar da morte, porque a morte é tempo, O que separa do nosso nascimento até o final é o tempo. O que a gente tem na vida é o tempo. E a gente fica negociando muito o nosso tempo. Então aqui no núcleo a gente resolveu fazer montagens com tempos mais dilatados. A gente está ensaiando esse espetáculo por muitos anos e não é só para contar 3, 4 anos, é para entender que o processo precisa do erro, precisa do mergulho e o ensaio para a gente é tudo. O ensaio para a gente é o próprio teatro, por isso que o ensaio está no nome desse trabalho fundador nosso, Porque a gente acredita no aprimoramento desse ator, desse trabalho minucioso, dos detalhes. Então é difícil falar em atuação, dramaturgia e direção. Tudo é um só movimento e a gente trabalha dessa forma também. Então o nosso encontro com os centros culturais, eu acho que uma coisa assim
Como é um espetáculo que não dá para ir para a rua, então ele vem para o Centro Cultural porque é uma rua, para a gente é uma rua, que aqui transita toda a população de Belo Horizonte. E pessoas que não têm o costume de ir no teatro convencional, teatro tradicional. E aí eles vêm para cá e assistem, mais do que assistir, eles participam, eles celebram com a gente esse encontro, né? E acho que é isso, eu queria falar um pouco sobre essa circulação, que foi maravilhosa. Fomos em 9 centros culturais, foi através da Lei de Incentivo de Cultura de Belo Horizonte, com o patrocínio da Unimed. Então foi uma felicidade muito grande para o Núcleo passar por essa experiência. Obrigado.